Olá, tudo bem? Mais um vídeo do nosso canal, mais um vídeo para a edificação do reino do Senhor aqui nessa terra. Hoje eu quero contar um pouquinho, hoje eu não quero contar histórias, hoje eu não quero contar fábulas, hoje eu quero contar um pouquinho sobre o meu testemunho. Eu estou alguns dias pensando a respeito disso. E hoje em oração eu falei, Senhor, eu quero contar um pouquinho do meu testemunho. E passou o dia e eu percebi que o Senhor continuou colocando isso dentro do meu coração. Meu nome é Daiane, sou Daiane Mantovani, sou casada com Alisson Martins. Tenho 2 filhos, Patrick e Vitória, Patrick com 27 e Vitória com 20. E eu vou contar para vocês em partes um pouco do meu testemunho. Então nessa primeira parte, nesse início, eu vou contar quando eu tinha de 9 para 10 anos. Eu era uma criança, morava na cidade de Caloré, Paraná, a única cidade do Brasil com a letra K. Uma cidade a qual eu amo muito, uma cidade que eu tenho um carinho enorme, onde os meus pais ainda moram, uma cidade onde os meus amigos, os meus familiares estão morando ainda. E de 9 para 10 anos eu sou a neta mais velha, a filha mais velha, a neta mais velha da família. E eu tinha uma ligação muito forte com o meu avô, pai do meu pai, meu avô paterno. O meu avô era aquele companheirão, aquele amigo, a gente estava sempre junto, sempre grudado, e eu tinha um amor e tenho um amor enorme ainda por ele, lembranças boas de infância. E com 9 anos para 10, o meu avô sofreu um infarto. Numa noite, avisaram que ele tinha infartado, meu pai socorreu ele e aquilo foi um baque para nós, porque ele era o nosso alicerce, o nosso elo, onde ele reunia toda uma família de italianos, a roda da mesa, muita festa, e para mim aquilo me machucou muito. Com o passar dos dias, ele internado, e eu ouvia algumas vozes me diziam que se eu fosse visitar o meu avô, eles o matariam, eles tirariam a vida dele. E eu era uma criança, eu não entendia aquilo, eu não fazia ideia do que estava acontecendo e também não falava para os adultos o que estava acontecendo. Eu só me lembro que eu não quis visitar, eu não quis, aquelas vozes sempre ali falando que se eu visitasse o meu avô, eles iriam tirar a vida dele. E eu me recordo que uma semana passou, o meu pai no dia 2 de novembro, finados, o meu pai chegou e me disse: filha, hoje você vai visitar teu avô. Ele está pedindo para te ver, ele quer falar com você, então eu vou te levar hoje e não adianta falar que não. Eu me recordo que eu fui, parece que eu lembro de cada detalhe daquele dia, e eu fui sabendo que algo ia acontecer. Eu fui com tanto medo, uma criança com tanto medo naquele dia, e eu sabia que algo ia acontecer, eu tinha certeza. E eu lembro que eu cheguei assustada no quarto, ele estava rindo, brincando, aquele olhão azul que ele tinha lindo. E abracei ele, beijei tudo, mas o meu coração naquela época eu não sabia explicar o que era. Hoje eu vou contar para vocês. Mas naquela época o meu coração estava muito triste, muito, muito mesmo. Eu lembro que eu voltei para casa, ele estava em Apucarana na época, eu voltei para casa e eu já sabia que algo ia acontecer de errado. E por volta de 7 para 8 horas eu vi o meu pai chegando com a minha avó e ela segurando um pano no rosto, como choro, tampando o choro.
eu já sabia que ali meu avô já não estava mais entre nós. E realmente foi isso que aconteceu. O meu avô faleceu naquele dia de finados. E eu lembro que eu chorei muito porque eu ouvi essas vozes me dizendo: a culpa é sua, foi você que matou ele, nós avisamos para você não ir, você teimou e foi. Então eu comecei a gerar em mim um bloqueio, eu comecei a gerar em mim uma culpa. Eu vou colocar 10 anos para ficar mais exato, mas eu lembro que eu falava que a culpa era minha culpa, eu tinha matado o meu avô. E eu não conseguia me perdoar porque a nossa ligação era muito forte. Então, na minha mente de criança, aquela culpa era toda minha. E os anos foram se passando. E os anos passando. E eu cada vez mais triste, cada vez mais angustiada. Eu lembro que todo dia de finados era como se eu voltasse naquele mesmo dia. Eu lembrava de cada detalhe. Eu comecei a me consumir de uma tal forma, eu só chorava, eu era muito depressiva, uma criança depressiva. E eu comecei a ter comportamentos estranhos. E sabe o que é mais interessante disso? A minha família nunca percebeu isso. Eles nunca perceberam que algo em mim estava errado. Porque toda vez que um ente querido nosso acaba indo embora, falecendo, a gente não se atenta para a dor que a criança está sentindo. A gente cuida dos mais velhos, daqueles que estão ali, mas as crianças não. E isso gerou em mim um trauma. Ninguém percebia a dor que eu sentia dentro de mim. E eu me recordo que eu comecei a frequentar demais o cemitério da cidade. A minha escola era do lado. Com o passar dos anos, eu fui estudar do lado do cemitério, o muro era baixinho. Então eu matava a aula e ficava no cemitério. Eu sentava lá no túmulo do meu avô e por lá eu ficava por horas. E eu lembro que eu comecei a ter necessidade de conhecer mais sobre ocultismo, porque eu queria falar com meu avô, eu queria pedir perdão pelo que tinha acontecido. A minha mente de ação, como de uma criança, queria pedir perdão por ter feito algo de ruim a ele. E eu comecei a frequentar muito cemitério, eu ia ver desenterrar cadáveres, eu comecei a frequentar aquele meio, eu comecei a frequentar, porque daí eu já virei uma adolescente, comecei a frequentar muito, cidade pequena tem benzedeiras, comecei a procurar cartomantes, comecei a procurar médiums, porque eu precisava falar com o meu avô. Mas em mim tudo foi muito precoce. E eu comecei a namorar o meu esposo, eu tinha de 14 para 15 anos. Com 16 anos eu engravidei, nós nos casamos. E toda aquela tristeza que já tomava conta de mim, ela triplicou. Ela começou a acontecer coisas assim que eu não consegui lidar com aquela situação. O meu marido naquela época era como eu, jovem, e ele tinha uma família naquele momento para sustentar, então ele precisou ir trabalhar fora e eu ficava morando em Caloré e ele fora da cidade. E eu me recordo que a minha gestação foi uma gestação muito difícil. Muito. Eu tive muita depressão, eu já tinha alguns problemas de rim e com a gravidez aquilo assim acentuou demais ao ponto dos médicos reunir a família e entrar num consenso de que aquela criança tinha que ser tirada porque eu não iria sobreviver. Então eles decidiram que para salvar a minha vida, eles tinham que tirar a vida da criança. E eu me recordo que quando eles se reuniram no meu quarto para dizer que eles iriam tirar a criança porque não dava mais para me salvar,
eu tive um problema de rim muito sério, eu passei a minha gravidez toda dentro de um hospital praticamente. Eram raros os momentos que eu estava dentro da minha casa. E eu me recordo que quando o médico falou sobre isso, a primeira coisa que eu disse foi: ninguém rela no meu filho. Ninguém vai pôr a mão. Se tiver que morrer, vai morrer nós dois. Mas se tiver que viver, também vai viver nós dois. E eu era uma criança, eu tinha 16 anos. E eu lembro que foi uma luta, foi um desespero. Eu sofri muito porque eu tive que tomar muita medicação muito forte, muito tempo no hospital. Mas eu me recordo que não passava pela minha mente nem só um minuto tirar meu filho. Nunca passou pela minha cabeça. E eu não consigo imaginar hoje mães, mulheres que fazem isso com tanta facilidade, porque eu jamais deixaria isso acontecer. Minha gravidez, como eu acabei de dizer, foi muito difícil. Eu consegui segurar o meu filho até os 7 meses. 7 meses foi o tempo limite que eu consegui segurar a gestação. Então eu já estava num processo de perda do meu avô desde a infância, aquela mente turbulenta, uma gravidez na adolescência, problemas sérios de saúde. Meu filho nasce com 7 meses e ele nasceu muito mal. Ele nasceu muito mal mesmo. Meu filho ficou 15 dias numa UTI desenganado. Os médicos falavam que ele não iria sobreviver, que ele só iria sobreviver se fosse um milagre. Só um milagre do Senhor faria meu filho sobreviver. E eu me recordo que eu tinha tanto medo, era uma coisa tão surreal. Cada telefonema que a gente recebia, cada coisa que acontecia, porque daí eu fui para casa e ele foi mandado para outra cidade, ele ficava 15 dias e foi uma época tão difícil, tão difícil. Os meus pais estavam assim num momento muito complicado financeiramente, os pais do meu esposo também, então assim foi muita luta mesmo. E eu me recordo que eu não conseguia ir todos os dias visitar meu filho. Então, cada telefonema que tocava, eu entrava em desespero, porque eu achava que algo ruim tinha acontecido a ele. Vou tentar não chorar, tá bom? Vou tentar manter a calma. Mas eu recordo que um dia quando passou esses 15 dias, porque já tinha acontecido tudo com ele já tinha quase morrido por diversas vezes. Eu lembro que um dia o médico ligou e disse para nós: vocês precisam vir buscar ele, porque ele tá perdendo muito peso e se ele continuar no hospital, realmente ele vai morrer. Eu não estou liberando ele, não estou dando alta a ele porque ele está bem, mas eu estou dando alta a ele porque a chance dele sobreviver em casa vai ser maior do que aqui no hospital. E eu lembro que eu busquei meu filho, ele pesava 1,8 kg, pequenininho. Desculpa. Muito pequeno, muito pequenininho. Mas eu lembro que eu ficava 24 horas acordada, olhando ele respirar. Porque eu morria de medo. O último problema dele, ele achou que ele estava ainda no meu ventre. E a hora que ele puxou o ar, ele não voltou a respirar. Então, eu tinha que ficar o tempo todo com ele. Então, eu passei dias, meses, quase sem dormir, de medo dele não respirar e eu não ver para chacoalhar ele. Isso foi passando e eu estava tão desgastada que eu desenvolvi um quadro de anorexia. Quando o Patrick nasceu, passado, acredito que um mês,
Eu estava pesando 43 quilos. Eu nunca fui tão gorda, mas eu lembro que eu não comia, não conseguia comer. Eu fiquei muito magra, muito doente. E a depressão estava assim, fora de controle. Meu marido ficava muito tempo fora. Eu passei muitas lutas, muitas. E eu não tinha vontade de viver mais. Então eu lembro que as mesmas vozes que eu ouvia quando disseram que iam matar meu avô, elas diziam para acabar com a minha vida. Eu lembro que eles falavam assim: se mata. Para que você vai viver desse jeito? Para que tanta dor? Você pode acabar com o teu sofrimento. Eu lembro de ouvir nitidamente elas me dizendo: você acha que Deus te ama? Deus não te ama. Ele não ama você. Se ele te amasse, não aconteceria as coisas que aconteceram. E eu tentei a primeira vez tirar minha vida. A primeira vez o Patrick era bebezinho, recém-nascido. Eu tentei tirar minha vida de desespero. Eu lembro que quando a minha avó gritou, eu já estava com a faca no punho. Ela gritou e no susto a faca só passou pelo meu dedo. Então eu acabei cortando só o dedo e dando ponto no dedo daí. Mas eu estava num transe. E aquilo ficou só entre nós duas. Eu nunca tinha contado isso lá no passado para os meus familiares. Ela dizia que não tinha necessidade da gente relatar isso. E os anos passaram. Eu fui embora de Caloré, fui morar em Londrina, mas com a mesma depressão. O Patrick já tinha 1 aninho, eu não conseguia muito cuidar dele porque nós passávamos muita dificuldade, muitos problemas. Eu nunca tinha meu marido em casa, ele trabalhava com banda, ele viajava o tempo todo, ele nunca estava em casa. E eu me recordo que numa dessas viagens ele ficaria 1 mês em Minas Gerais e eu dentro de um apartamento com uma criança totalmente depressiva, ouvindo vozes, surtando, sem minha família por perto. Eu tentei novamente tirar minha vida. Eu tomei um monte de remédios. E para que vocês entendam, não fez nada, eu não tive nenhuma tontura. Deus era tão maravilhoso comigo que Ele me poupou de todas as coisas. E ele viajou. Eu lembro que ele ficou desesperado, ele queria me levar para o hospital e eu falava: não, eu não vou, eu tô bem. Eu lembro que eu tinha tomado acho que umas 2 caixas de um remédio muito forte e não aconteceu nada comigo, eu não tive nada. Eu só fiquei em observação, mas não aconteceu nada. Eu não precisei fazer nem lavagem, nada. Mas o meu desespero era eu não conseguir me controlar e o meu filho sozinho comigo. Então, meu medo era por ele, não por mim. E eu me recordo que quando ele viajou, eu fiquei sem chão. Eu só chorava. Eu olhava e Deus foi tão lindo que o Patrick era uma criança tão maravilhosa, é ainda, mas eu lembro que ele não chorava, ele não dava um pingo de trabalho. Isso que eu falei que eu não ia chorar. Ele não dava trabalho. E eu me recordo que eu um dia desci para ele tomar um solzinho, brincar um pouco com as crianças no prédio, como eu já estava morando em Londrina. E eu comecei a chorar lá embaixo. Eu chorava assim, desesperada. Eu já sou muito chorona. Mas eu lembro que eu chorava muito. E chegou um caminhão de mudança naquele dia. E aquele caminhão, chegaram 3 mulheres. E eram mulheres assim,
me chamava muita atenção porque elas eram muito brancas, sabe? Assim, a pele muito clara, o olho muito azul. E elas passavam por mim e sorriam. Uma era bem de idade, as outras duas eram jovens. E elas sorriam para mim. E toda vez elas passavam com algo e sorria. De repente uma delas parou. Elas se chamavam Márcia, Edna e Madalena. E uma delas parou, a Márcia, e me disse assim: eu tive alguns problemas na minha vida, eu tive um câncer e o Senhor me curou desse câncer. E ele disse que num determinado momento ele iria me pedir algo, mas que no momento certo eu iria ficar sabendo. E quando ele disse para mim que eu devia mudar para Londrina, ele só falou: vai embora para Londrina. E a gente locou esse apartamento, e quando eu cheguei, nós paramos o caminhão aqui, e Deus falou assim para mim: você vai cuidar dessa menina. E como eu disse lá no início, na minha gravidez, eu passei internada por causa de problemas de rim. Eu tive esses problemas por muito tempo ainda. Eu tive problemas sérios nos rins, os médicos não sabiam nem como eu ainda estava viva da infecção urinária, infecção nos rins que eu tinha. E eu me recordo que ela falou assim, quando o caminhão parou aqui, Deus falou assim para mim: você vai cuidar dessa moça e dessa criança. Enquanto não chegar o momento, você não vai abandoná-las. E realmente foi assim que aconteceu. Essas 3 mulheres começaram a cuidar de mim. Então elas ficavam comigo o tempo todo. Eu lembro que por diversas vezes dormindo, uma delas sempre passava a mão no meu rim, e eu lembro que ela orava. E eu costumo brincar, toda vez que eu vou dar meu testemunho, eu costumo brincar que se Deus ama você, beleza, mas a mim Ele ama tanto, 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 que eu não tenho palavras para descrever o amor dele por mim. Porque o Senhor mandou 3 anjos para cuidar de mim. Eu não tenho sombra de dúvida disso. E essas mulheres passaram 1 ano cuidando de mim. E nesse 1 ano, eu me recordo que elas me convidaram para ir para uma igreja em Londrina. E eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, eu não sabia como era. Não era muito o meu perfil, não era muito de frequentar a igreja. E quando eu entrei naquela igreja, gente, era tudo tão lindo, era um louvor tão maravilhoso que eu me lembro até hoje de cada detalhe daquele culto. E eu fiquei encantada com aquilo, sabe? Eu cheguei em casa, eu falei: Deus, eu quero isso para minha vida, eu não quero mais ser quem eu sou. E eu comecei a frequentar alguns cultos dessa igreja, mas na época o Alisson não se adaptou, a gente acabou indo para uma outra. E eu me recordo que no dia que nós nos batizamos, não em uma igreja evangélica, elas olharam para mim e me disseram assim: nós estamos indo embora, a nossa missão aqui terminou. E eu me recordo que o meu maior sofrimento era o meu esposo nunca estar comigo em casa, porque ele viajava demais, então ele nunca estava em casa. E eu lembro que a dona Madalena me disse assim: filha, não chora mais, teu marido nunca mais vai tocar em banda, teu marido só vai tocar no altar do Senhor. Fique tranquila, você não entende nada agora, mas um dia o teu esposo será um pastor e você vai caminhar junto com ele. E aquilo era tão impossível para mim, era tão impossível, que eu achava aquilo um absurdo ela falando, mas ela falava assim: eu estou te falando porque eu sei do que eu estou te falando. E eu sei que nessa trajetória a nossa vida foi mudando, foi sendo transformada. Deus me curou do problema de rim que eu tinha. Eu tenho 27 anos de conversão. Eu não sei mais o que é uma cólica de rim há 26 anos.
26 anos, o Senhor me curou desse problema renal. O meu filho é um menino tão lindo, é um menino de um sorriso tão fácil. Meu filho é um menino que ele resplandece o amor de Deus, porque o coração dele é bom demais. E eu me recordo que toda aquela tristeza que eu tinha pelo meu avô, porque levaram anos ainda para mudar, eu fui entendendo que aquilo não era culpa minha, que existia um mal tão grande na minha vida, na minha geração, na minha família, que nos afetava de uma tal forma que era impossível se eu continuasse da forma que eu estava. E nesse momento, eu quero ler para vocês 2 ou 3 versículos para vocês entenderem o que eu estou falando. E como eu disse, eu vou contar meu testemunho em pedaços, porque é muita coisa. E olha que eu estou resumindo bastante eles para vocês. Em Levítico 19:31 diz assim: não consulteis os adivinhadores ou médios em alguma versão, e nem espíritos, não os busqueis, contaminando-vos com eles, porque eu sou o Senhor vosso Deus. No 20, número 6 diz: quando alguém se virar para os adivinhadores e encantadores, para se prostituir com eles, eu porei a minha face contra ele e extirparei do meio do seu povo. E em João 10:10 diz assim: o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Eu não, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. O que eu quero dizer para vocês com isso? Lembra lá no início que eu contei? Eles sempre tentaram me dizer que eu não seria amada por Deus. Eles me diziam que o meu avô ia morrer. Eles me diziam que eu não era querida pelo Senhor, que era para mim tirar minha vida. E eu acreditei por muitos anos nisso. Por muitos anos eu acreditei que isso era real. Mas quando eu conheci o Senhor, quando Ele colocou esses 3 anjos na minha vida e me disse: eu amo você, eu sonhei com você, eu estou te esperando, eu estou cuidando de você, eu quero que você tenha vida. A minha vida foi transformada. A minha vida foi realmente transformada pelo Senhor. Hoje nós somos pastores, nós ajudamos pessoas. A minha vida é dedicada a cuidar de muitas mulheres, a mostrar para elas o quanto elas são amadas, o quanto o Senhor tem sonhado com elas, o quanto o Senhor tem cuidado de cada uma, porque o diabo tem colocado na mente delas que elas não são nada, não só das mulheres, quanto de homens também. E o Senhor diz que não, que Ele veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Então hoje eu queria contar esse pedacinho para vocês. O nosso tempo foi até um pouquinho maior do que eu costumo fazer. Mas eu quero que você entenda que se hoje você está ouvindo isso, é porque lá no passado Deus cuidou de mim. Assim como Ele pode cuidar de você nesse momento. Assim como Ele pode dizer para você nesse momento o quanto você é amada por Ele. O quanto você é querida por Ele. O quanto o Senhor movimenta o céu todo, até as profundezas do mar, se for necessário, só para ter você perto dele. Não deixe que vozes do mal, coloquem na tua mente que você não vai ser nada, que você não vai ser ninguém, que ninguém te ama, que a tua família te odeia. Não faça isso. Os mortos estão mortos. O meu carinho pelo meu avô, a minha lembrança, ela é boa. Mas o meu avô se foi, a vida continuou. Não foi culpa minha. Eu amei ele enquanto ele estava nessa terra. E Deus foi tão maravilhoso comigo
que o meu filho é muito parecido com ele fisicamente. Muito parecido. Ele só não tem os olhos azuis do meu avô. Mas o Patrick, ele é muito parecido. E o que eu posso dizer para você? Deus te ama demais. E Deus está te esperando. Deus está cuidando de você. Eu estou há 29 anos com meu marido. Um homem abençoado hoje. Um levita que eu nunca vi ninguém louvar como meu marido louva. Tem ótimos louvores, tem ótimas pessoas que adoram o Senhor, mas o do meu esposo vem do fundo da alma dele. É um louvor, é uma adoração, é um conhecer do Senhor. E eu desejo isso na tua vida, eu desejo que você seja amado, que você se sinta amado. E se você quiser conversar comigo, manda mensagem que eu vou ter um enorme prazer em te ajudar. Porque se hoje eu estou aqui, é porque alguém cuidou de mim lá no passado. Alguém se dispôs a lutar pela minha vida. Queria agradecer e lembre-se, semana que vem eu continuo no meu testemunho. Eu só posso te dizer que hoje a alegria toma conta do meu ser constantemente. Eu posso te dizer que eu sou muito amada pelo Senhor e eu o amo incondicionalmente. Eu amo Deus de uma tal forma que eu tenho certeza de que tudo na minha vida é por Ele e para Ele. E é por isso que hoje eu consigo me alegrar com pequenas coisas que antes eu não conseguia. Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma semana de bênção, de prosperidade, de alegria, de se descobrir. E se você puder, se coloque na presença do Senhor, ore e agradeça por tudo. Em nome de Jesus. Beijos, até meu próximo vídeo.